Quanto será que eu gastei de gasolina na moto Storm 200 da Shinerais, saindo da cidade de Maceió, capital de Alagoas, no nordeste do Brasil, até a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, no sudeste do Brasil? Quanto será que eu gastei de gasolina? Só lembrando que a moto Storm 200 da Shinerais, ela só utiliza gasolina, não utiliza etanol. E só lembrando também que eu só coloquei gasolina comum, não coloquei gasolina aditivada. Então, para eu ter realmente o valor exato de quanto eu gastei de quanto eu gastei de gasolina, eu guardei cada notinha de cada abastecimento. Não perdi nenhuma, posso garantir para você. Tá tudo aqui comigo. Não perdi nenhuma nota. Eu saí da cidade de Recife até Maceió, cidade de Recife, capital de Pernambuco, até Maceió, capital de Alagoas. Chegando em Maceió, para iniciar minha viagem de Maceió, capital de Alagoas, até Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, eu fiz um abastecimento. Completei o tanque pela boca. E agora eu vou mostrar para você quanto que eu gastei, fazendo um cálculo aqui com vocês. Quanto que eu gastei de gasolina nessa moto Storm 200 da Shinerai, até a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, iniciando em Maceió. Vamos começar com o abastecimento que eu fiz na Ponta Verde. Fiz na Ponta Verde, no bairro de Ponta Verde, em Maceió. Vamos para a calculadora. Eu coloquei R$ 50,02 na cidade de Maceió para iniciar minha viagem. R$ 50,02 mais R$ 45,20. Aqui já foi na cidade de, deixa eu ver, Itaporanga, Conde Sobral. Tá errado aqui o endereço. Tá errado aqui a forma que eu falei o endereço. O nome da cidade, cadê? Vamos pular essa parte para não ficar. Aqui é a rodovia BR-101, km 116. Manuel Conde Sobral, Itaporanga. Eu coloquei R$ 45,20. R$ 45,20. Outro abastecimento foi na cidade de rodovia BR 324, Feira de Santana, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu coloquei R$ 39,48, mais R$ 39,48. R$ 39,48, Feira de Santana, mais imposto Arizona 3, em Jequié, R$ 39,23. R$ 39,23, mais, aqui já foi no posto de Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais. Aqui já é fora da Bahia, aqui já é Minas Gerais, Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais. R$ 41,26. R$ 41,26. Mais R$ 34,11. Aonde foi essa cidade aqui, rapaz? Município Teófilo Otoni. R$ 34,11. Mais R$ 34,11. É isso mesmo, 11 centavos. Mais, que foi o último abastecimento. Nossa, aqui tá muito ruim, tá muito apagada. Antônio Dias, município de Antônio Dias, Minas Gerais, R$ 43,72. Pronto, R$ 293,02. R$ 293,02 eu gastei de gasolina
nessa minha moto Storm 200 da Shinerai, saindo da cidade de Maceió, capital de Alagoas, no nordeste do Brasil, até Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, no sudeste do Brasil. E aí, vocês acharam muito ou acharam pouco? Cara, eu vou falar pra você, eu não achei um valor exorbitante não. Pra mim foi suave mesmo, foi bem tranquilo. R$ 293,02. Ah, aí como eu cheguei lá em Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu saí da cidade de Belo Horizonte, eu passei, acho que foi em 5 dias, 3 dias em Belo Horizonte, não lembro quantos dias exato. Aí da cidade de Belo Horizonte eu saí para Conselheiro Lafayette, lá no interior de Minas Gerais. De Belo Horizonte a Conselheiro Lafayette, não, mentira, tô mentindo. É isso mesmo, Conselheiro Lafayette, porque Rio Branco eu fui depois. Já tinha abastecido o abastecimento final. De Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, até a cidade de Conselheiro Lafayette, interior de Minas Gerais, dá em torno de 100 a 110 quilômetros. Com certeza é isso mesmo, de 100 a 110 quilômetros. Eu não tenho essa nota, infelizmente eu não tenho essa nota, mas foi em torno de uns 40 a R$ 45 eu abasteci. Eu sempre fazia o quê? Quando abaixava 2 pontinhos da minha moto, não tem aquele marcador de combustível? Quando abaixava 2 pontinhos ali, eu já via um posto e já abastecia, porque a minha intenção era não ficar rodado na estrada, tá ligado? Minha intenção era sempre manter meu tanque cheio. E como passava no posto mesmo, não tinha necessidade alguma de eu não abastecer, não esperar secar, pra quê? Porque às vezes você pega interior muito longe um do outro. E se rolar algum imprevisto, você pode ficar rodado. Então, como eu tinha flexibilidade de poder parar no posto e completar, aí eu fazia esses completos aqui, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abastecimentos. Porém, nenhum foi com tanque seco, ou então na reserva. Sempre 2 pontinhos, no máximo 3, encostava no posto completo e em pé na estrada. Esse foi o gasto de combustível que eu tive com a moto Storm 200, saindo da cidade de Maceió, capital de Alagoas, no nordeste do Brasil, até Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, no sudeste do Brasil. Outro detalhe, quando eu fazia as paradas na cidade, eu dava rolê na cidade. Eu não parava simplesmente ali, tirava aquela foto e tal, e fazia um pequeno vídeo, não. Claro que eu não ia filmar toda a cidade, claro, né? Até porque não tinha câmera para gravar o meu trajeto, no capacete. Mas eu ficava dando altos rolê ali na cidade, fazia passeio e tal, ia no centro e tal, tá? Do município que eu passei, entendeu? Eu não só parava ali e tirava aquela foto. Quando o interior era um pouco grande, eu tinha como conhecer um pouco o centro da cidade, eu fazia isso. Então ali eu estava rodando e gastando combustível. Então para mim, esse valor aqui não foi um valor exorbitante não. Esse é o valor. Eu não achei um valor exorbitante de combustível. Para mim tá de boa. A base de quilômetro por litro eu não tenho também a noção. E percebi um detalhe nessa moto Storm 200. Quando você roda muito ali em 115, encostando em 120, que a rotação está encostando ali no vermelho, em 115 ela encosta no vermelho, ela chega perto do vermelho ali na rotação, mas não encosta, ela fica perto, em 115. Em 120, eu já tive a oportunidade de colocar também na estrada, eu percebi que ela consome mais. 115, 120, quando você mantém por muitos quilômetros. Eu mesmo mantém por muitos quilômetros em velocidade de 115, 120, 115, 120, porque quando a pista estava boa e dava condição, eu fazia isso. E o motor não teve problema nenhum, não parou. Apesar que já é o que? Eu tinha feito a primeira revisão, aí fiz a segunda lá em Belo Horizonte. Depois eu vou falar o valor da revisão, quanto que eu paguei na revisão lá em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, que eu fiz minha revisão lá. Vou mostrar pra você o valor e vou te falar, o valor ali foi salgado. Mas é isso aí, eu queria falar pra vocês, porque alguns perguntaram, tá ligado, no comentário, no vídeo da viagem de Maceió a Belo Horizonte, perguntaram o consumo, quanto que eu gastei.
por litro eu não tenho noção de quanto que fez, porém, eu tenho noção de quanto eu gastei. E foi ótimo. Se eu tivesse feito essa viagem de carro, eu teria gastado aí no mínimo, eu acho que daria de 800 a 1.000 reais de combustível. Até porque de carro, se de moto eu ando com 115, 120, quando eu tenho oportunidade com a via da condição, de carro eu costumo andar em 140, 150, 130. De carro eu ando nessa forma aí, quando eu tô de carro. Não dou moleza não, é gostoso de andar dessa forma. 130, 140, 150 de carro. Mas de moto eu reduzo bem. Como eu iria andar nessa quilometragem por hora, certeza que eu ia gastar em torno de uns 800 a 1.000 reais de combustível. Mas é isso aí, agora você tem a noção de quanto você vai gastar caso você saia da cidade de Maceió. De Recife também, né? Cidade de Recife, com destino na cidade de Belo Horizonte, aquela região ali. Você já tem a noção de quanto que vai gastar. Quanto mais você estica o acelerador, mais consumo vai ter. Eu percebi isso na Storm 200. Quando eu andava mais em 115, muito quilômetro em 115, e pode andar, viu? Não tenha medo não, que seu motor não vai dar pau não. Não dá, não dá. Não dá porque se o seu motor desse pau, o meu daria pau. Que é o mesmo motor da sua Storm, entendeu? Pode segurar em 115, 120 você já é mais para uma ultrapassagem. Você volta ali para 115, eu não mantinha muito 120. Não mantinha muito. Mas 115, 112, 110, é nessa média, 110, 100, tô bem, 100, principalmente aquelas vias ali, rapaz, aquela 116, nossa senhora, aquela 116, aquela BR-116 é cruel. Já a 101 não, tem trecho muito bom para você acelerar. A 040 também é uma pista boa para você acelerar, apesar de ter muita curva. 040 já ali em Minas Gerais, a 116 já de Bahia até Minas Gerais, a 101 de Maceió até Feira de Santana, 116, 040, 382 também eu peguei, 382 também não é muito agradável, mas tem trecho bom para você pisar, sem dor e sem pena, até porque se você não pisar, meu velho, você vai levar muito corta-luz na cara. Esse caminhoneiro não dá mole não, viu? Os caras pisam. O caminhoneiro passa na sua cidade assim de boa, Paulo, então, aquilo ali na BR, meu velho, Corucano. Falo por experiência própria. E eu não gosto de ficar atrás de caminhoneiro nem na frente. Gosto de ficar à distância dele, manter sempre a distância dele. E era isso que eu faria, que eu fazia e faço. Mas é isso aí. Pode segurar em 115 que ela vai chegar próximo ali da rotação ali do vermelho, mas não avança o vermelho não. E pode segurar por vários quilômetros, velho. Se você tiver condições, eu tenho medo. Muita curva assim eu tenho medo, já reduzo logo, já. Em vez de acelerador vir pra cá, eu já. Mas é massa demais. Seu motor não vai dar pau. Pode acelerar, pode acelerar. Porque se o seu desse pau, o meu também daria. A moto é a mesma. Se você dar um Storm 200, tá ligado? Mas é isso aí. Esse é o valor que eu gastei da moto Storm 200. 293,02 centavos. Saindo da cidade de Maceió, capital de Alagoas, nordeste do Brasil, até a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, no sudeste do Brasil. E até o próximo vídeo que eu irei falar para você sobre o valor da revisão. A revisão que eu fiz lá e da revisão que eu fiz aqui. Que eu fiz na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e que eu fiz na cidade de Recife, capital de Pernambuco. E até o próximo vídeo.